restrições à fusão de Hapvida e Notre Dame, né, Intermédica, e a gente está vendo agora os dois papéis despontando aí nas altas, né, Débora? A Débora separou o setor como um todo, vamos dar uma olhadinha, depois a gente volta com o Beto. São as duas maiores altas, inclusive, aqui do setor, viu, Paulo? A Intermédica está lá, ó, 10,45% agora, a Hapvida 10,65%, depois a gente vem com Qualicorp, 5,79%, Mater Dei também está subindo aqui hoje 2,64%, a gente tem Dasa subindo 0,95%, Fleury 1,35%, a Hypera também está nas altas aqui de hoje, a Lide é que está caindo, o Cora também, mas no final das contas, ó, Intermédica e Hapvida, mais 10% de alta, e mirando já quase, né, Hapvida mirando já quase os 11% de alta depois dessa notícia. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aí, então, né, desses dois papéis, Beto, depois dessa notícia aí que veio, né, para o mercado com essa aprovação. Vamos lá. Começando aqui com Intermédica. É um papel que vinha tentando, né, vinha numa situação um pouquinho mais complicada. A gente tinha já esse pivô traçado lá de trás de baixa, onde a gente cumpriu a extensão dele de 100%, e aí ele começou a tentar fazer um pivô de alta, entrou naquela situação mais complicada, né, tentou fazer um pivô rompendo o topo, mas em linha reta rompendo o fundo. Como eu falo para vocês, é o tipo de situação mais difícil da gente tentar buscar algum tipo de operação, porque ele começa a romper topos em linha reta e fundos também, né? Ou seja, não respeita nem topo nem fundo. E aí, com a notícia hoje, ele abre com esse gapaço aqui, né? Gap enorme. Pelo menos agora, nesse começo de dia, a gente vê que os vendedores vão realizando lucro dessa abertura, né? Porque a pressão do dia, apesar de estar subindo, no intraday, nesses primeiros 30 minutos, é de venda, né? Ou seja, é aquilo que eu sempre brinco, já falei várias vezes aqui, o papel está subindo, caindo, né? Porque apesar da alta, a gente vê que no intraday a pressão é de venda. Por quê? Porque o papel está trabalhando pelo menos abaixo da abertura até o momento. Da onde o papel abriu, ele está caindo agora em torno de 1,40%. Mas a alta no momento para o papel é muito forte, né? 9,28%, indo aí na esteira da notícia. Os investidores parece que gostaram. Estou curioso para ver como é que vai ser o fechamento, né, ao longo do dia do papel. Gostaria que, por exemplo, ele não viesse fechar abaixo desse fundo aqui, na região dos 68 e 80 mais ou menos, que é bem possível que, como ele abriu esse gap muito forte, ele vindo testar esse fundo, que era um fundo importante, que é o fundo que tinha dado origem ao pivô de queda, eu gostaria que ele segurasse nesse fundo aqui, para de repente não querer começar a ameaçar a fechar pivô, ou vir testar topinho anterior na faixa aqui dos 67,5 mais ou menos. Mas começa o dia com uma alta realmente muito forte e vai trabalhar naquela zona de armadilha, né? Começou a trabalhar bem no meio das médias de 200 períodos, que ainda indica uma tendência de queda para um prazo mais longo, e a média de 21 períodos, que agora inclinou para cima com esse gap passo, né, que o papel fez. Mesmo que esse gap a gente vê ainda a média de 8 períodos abaixo da média de 21, caso o papel consiga se manter de maneira mais positiva, no pregão de amanhã existe já uma boa chance dessa média de 8 cruzar a média de 21, mostrando mais força do movimento. E aí, para quem está interessado, né, de repente entrar no papel, tentar seguir a notícia, eu esperaria um pullback, um cruzamento das médias, conseguir segurar nessa zona ou desse fundo anterior ou desse topo, gerar uma oportunidade de compra nessa faixa aqui, para ir tentar pegar uma segunda perna. Entrar, né, simplesmente pela notícia, eu não gosto, acho muito arriscado. Às vezes dá certo, mas muitas vezes dá errado e muito. Então, que as pessoas tenham aí um pouquinho de paciência, principalmente para quem está de fora, né? Eu sei que às vezes sai uma notícia, vê o papel subindo 10%, começa a dar aquela coceira no dedo, né? Vontade de apertar, clicar o mouse e comprar a qualquer preço. Mas está aqui, quem comprou notícia, por exemplo, logo na abertura e viu o papel subindo, comprou por aqui, já pode estar segurando no dia uma queda aí de quase 3%. Por isso que a gente fala que tem que ter bastante paciência e critério na hora de fazer uma entrada, principalmente quando sai notícia importante em relação a algum ativo, né? Falado de GNDI, vamos para a Hapvida, né? O outro par aí da notícia. A Hapvida, situação muito semelhante, né? Bem semelhante mesmo. Eu acho que a diferença de Hapvida é que ela, ao contrário da Intermédica, né? Da Notre Dame, que dentro do dia está caindo, ela não, ela abriu e está subindo. Ela está subindo aí 1,25% desde a sua abertura. No dia ela já vai subindo 10,65%, mostrando, pelo menos nesse começo de dia, um pouquinho mais de força compradora, tá? Ela já abriu próximo, né, diferente da Notre Dame, ela já abriu
um pouquinho abaixo do fundo que tinha dado origem àquele pivô de queda e vai tentando ficar acima dele. Então ele já vai sentindo, digamos assim, esse fundo aqui como um possível suporte. Então, curioso também para ver se ele vai conseguir fechar acima desse fundo e vai continuar seu movimento de alta para vir testar, quem sabe, esse topo anterior lá na faixa dos 13,60, junto com a média de 200 períodos, que continua indicando para um prazo maior ainda uma tendência de baixa, né? Mas o ativo continua, por topos e fundos ele continua, né? Deixar isso muito claro para as pessoas, ele continua numa tendência indefinida. O que é uma tendência indefinida por topos e fundos? Vamos lá. A gente fez uma perna de alta aqui, fizemos uma perna de queda, que teve um fundo, fazendo um fundo superior a um fundo anterior. Aí sim fizemos uma perna de alta que rompeu um topo anterior, indicando um zigue-zague ascendente, só que na queda a gente veio e fez um fundo inferior, né? Quase na mesma linha, mas um pouquinho inferior ao fundo anterior que tinha feito, indicando que a gente não está trabalhando num critério de zigue-zague nem ascendente ou descendente, porque ele começa a fazer justamente isso, né? Ele faz topos ascendentes e fundos descendentes, o que deixa mais complicada a situação de operação. Isso continua claro para a gente, porque agora ele faz uma nova perna rompendo o quê? Esse topinho anterior aqui, né? Então, o papel, apesar dessa perna de alta, por topos e fundos, ele está numa situação ainda indefinida. O que pode acontecer para deixar uma situação mais interessante para a gente agora, né? O papel, de repente, ele está fazendo uma perna de alta, por mais que ele continue fazendo então uma perna de alta, não vejo uma entrada técnica aqui, eu acho muito arriscado qualquer tipo de entrada agora. Aí ele fazendo algum tipo de pullback, segurando, quem sabe, né, na região de médias aqui, que vão se aproximando, a média de 8 já cruzando, a média de 21, segurando de repente próximo das médias, segurando aqui próximo de topos anteriores, ele venha nessa faixa gerar algum padrão de venda do comprador, porque a gente tente comprar uma outra perna para o papel ir embora, tá? Caso vá em linha reta, para quem é trader técnico, paciência, né? Às vezes é o que a gente fala, melhor perder oportunidade do que perder dinheiro fazendo entradas muito arriscadas na base da emoção, só na base da notícia. Se você acredita no papel, gosta dos fundamentos dele e quer aproveitar a notícia para fazer uma compra de longo prazo, aí é diferente. Mas como eu estou mostrando o cenário gráfico aqui, a entrada aqui fica muito perigosa, tá? De qualquer maneira. Temos que ver como o papel vai fechar. De repente, né, ele pode até começar a indicar, né, dependendo de como fechar aqui, caso venha perder uma mínima, que deve até indicar um fechamento de gap, né, aí montando uma armadilha para quem comprou só pensando na notícia, tá bom?